Olá, pessoal do sétimo e também do nono ano, né? Porque no nono ano nós estamos fazendo uma revisãozinha. Eh, eu estou gravando esse vídeo destinado, então, a vocês, tanto aos sétimos quanto aos nonos, porque nós faremos nessa videoaula uma correção dos exercícios que eu passei para vocês fazerem, tá bom? Só que antes de fazermos essa correção, em que eu vou mostrar os exercícios e o que vocês deveriam ter pensado e respondido, eu quero usar o início dessa videoaula para a gente relembrar alguns pontos, tá? E, inclusive, até falar alguns exemplos que eu percebi na hora que vocês escreveram para me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Bom, então lembra que nós estamos falando sobre frase, né? Nós vimos que frase é um enunciado, tá? Ou seja, uma palavra, um conjunto de palavras que tenha sentido. Então lembra que para ser frase tem que ter sentido. Então, se eu viro e falo sofá, isso não é uma frase, é uma palavra aleatória que não faz sentido sozinha nesse momento. Só que quando eu uso uma palavra ou mais de uma palavra que ela sozinha ou com outras produza sentido, isso será uma frase, tá? Então lembra daquele exemplo, se alguém vir gritando fogo, significa provavelmente que algo está pegando fogo. Então mesmo sendo feita, mesmo essa frase contendo apenas uma palavra, a gente já considera como frase porque passa uma informação, tem sentido, tá? E se eu disser, por exemplo, a mata está pegando fogo, também é uma frase, né? Que nesse caso eu utilizei mais de uma palavra, mas continua sendo uma frase porque também está produzindo um sentido, tá? Está produzindo uma informação. Então lembra que nós falamos que frase é isso, tá? É esse enunciado feito de uma ou mais palavras que produza sentido, tá? E nós falamos também do que era oração. Lembra que nós dissemos que oração é uma frase, só que será uma frase com verbo, né? O verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza. E toda vez que eu tiver uma frase, ou seja, uma informação sendo passada por meio de palavras e no meio dessas palavras tiver um verbo, como por exemplo uma ação, eu considero aquilo como uma oração. Então, oração nada mais é que uma frase com um verbo, tudo bem? Se não tiver verbo na frase, aí é uma frase que nós chamaremos de frase nominal, né? Uma frase sem verbo. Então, nós já falamos sobre isso, e nós estávamos falando sobre isso justamente para falarmos sobre os tipos de frase e como isso ajuda nós a pontuarmos o texto, tá? Nós vimos que nós temos, então, as frases declarativas, que são aquelas que apresentam uma informação, né, que declara alguma coisa, que informa algo, e aí a gente finaliza a frase declarativa com um ponto final. Nós temos as frases exclamativas, que são aquelas frases que passam uma emoção, né, um sentido de emoção, um sentimento diante de algo, como, por exemplo, raiva, alegria, tristeza, né? Então passa alguma emoção por meio daquela frase. Aí eu tenho uma frase exclamativa, e ela se chama assim porque você vai finalizar a frase com um ponto de exclamação. Nós temos a frase interrogativa, que são aquelas frases que fazem perguntas, né? Então, por isso que em frases interrogativas, que são as interrogativas diretas, que a gente faz uma pergunta diretamente para a pessoa ou para alguém, né? Nós usamos o ponto de interrogação. Nós temos também a frase imperativa, que é aquela frase que dá uma ordem para alguém, tá? Ou para alguma coisa. E aí nós vamos usar ou o ponto de exclamação ou o ponto final, dependendo do sentido que você quer dar, né? Se você quiser dar um sentido, por exemplo, dar uma ordem brava, você vai usar o ponto de exclamação, porque você está expressando uma emoção junto. Mas se você quiser dar apenas aquela ordem de maneira tranquila, é apenas uma ordem para ser cumprida, ponto final. Tá? Então depende do sentido que você queira dar com aquela frase. E nós temos também a frase optativa, que é aquela frase que expressa desejo, né? Por exemplo, tomara que eu vá bem na prova. Então está expressando um desejo, que eu espero que aconteça. Aí essa frase optativa a gente também finaliza com um ponto de exclamação, tá? Bom, então nós falamos desses tipos de frase,
e para que a gente consiga pontuar o texto. Saber o tipo de frase, ela é importante porque ajuda a gente a pensar na frase, o sentido que eu quero, e aí, consequentemente, eu vou saber que ponto que eu vou usar. Porém, dá para a gente fazer também o caminho inverso. Então, como assim? Por exemplo, eu posso falar assim: ah, eu escrevi uma frase e eu percebi que é uma emoção. Toda vez quando eu estou percebendo que é uma emoção que eu estou querendo expressar, como alegria, tristeza, raiva, eu vou colocar o ponto de exclamação. Toda vez quando eu expresso emoção, estou expressando algo que eu estou sentindo, tá? Eu vou finalizar com um ponto de exclamação. O nome dessa frase é frase exclamativa, mas caso você não lembre o nome, não tem problema. Só lembra que quando eu quero expressar emoção, ponto de exclamação que eu finalizo. Quando eu dou uma ordem brava, por exemplo, mesmo que você não lembre que é uma frase imperativa, mas lembra que ordem, e quando eu quero expressar junto uma ideia de bravo, de rigidez, então significa o quê? Que eu tenho que usar o ponto de exclamação também no final. Tá? Agora, se eu quero dar aquela ordem de maneira tranquila, ponto final, acabou, porque eu não estou querendo expressar uma emoção junto, tudo bem? Agora, eu estou dando só uma informação sobre algo, declarei uma coisinha ali, informei alguma coisa, ponto final, porque você disse e acabou, ponto final, tá? Fiz uma pergunta, toda vez quando eu faço uma pergunta, ponto de interrogação. Então, mesmo que você não lembre o nome dos tipos de frase, tá? É importante você associar as frases, né? O sentido que elas geram a esses pontos. Então, emoção, coloco ponto de exclamação no final. Pergunta, ponto de interrogação, tá? Ordem, se for bravo, ponto de exclamação. Mas se não for bravo, ponto final. Informei alguma coisa só? Ponto final também, porque disse e acabei. Então, mesmo que você não lembre o nome das frases, lembra, associa essas ideias, tá? Porque vai te ajudar a pontuar. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu já vi quando vocês escrevem redações para mim que vocês erram demais a pontuação. Vocês não acabam não percebendo o tipo de sentido que aquilo está gerando. E a pontuação é uma forma de marcar esse sentido. Porque quando a gente está falando com alguém, a gente usa a entonação da voz. Então a gente aumenta o tom, a gente né, faz expressão com o rosto, tá? Então isso ajuda a trazer a expressão e o sentido que você quer. No texto escrito, isso não acontece. Então você tem que marcar a pontuação para saber exatamente o que está querendo dizer, né, o sentido que quer gerar e também a maneira como a pessoa deve ler aquele texto, né, aquela frase. Então é importante marcar o ponto. Por exemplo, teve vários alunos essa semana que vieram perguntar alguns exercícios. E aí eles perguntavam assim, professor, o que é para fazer? Aí ele escrevia isso e ó, percebe que isso é uma pergunta? Se é uma pergunta, no final tem que ter o quê? Qual ponto? Ponto de interrogação, né? Porque quando eu faço uma pergunta para alguém, eu finalizo com um ponto de interrogação. E aí, mesmo o assunto sendo os tipos de frase e pontuar a frase, um monte de gente me mandando perguntas sem ponto de interrogação. Percebe que vocês não param para pensar o sentido que você está querendo dar? Porque se você não me coloca o ponto de interrogação, eu, por exemplo, não teria obrigação nenhuma de responder. Porque você me perguntou alguma coisa? Não. Sem o ponto de interrogação, aquilo virou uma afirmação. Você está informando algo, declarando algo. Então, para mim, aquilo, ó, finalizou, acabou. Não é uma pergunta. Então, não precisaria nem responder, percebe? Porque não fez pergunta. Agora, se você coloca o ponto de interrogação, aí sim significa que você está perguntando e não informando alguma coisa. Então, a pontuação ela é extremamente necessária. Então, quando vocês vão escrever, tanto nos textos da escola, quanto no WhatsApp ou no Facebook, mesmo que seja a internet, tá? Pensa, ó, tô fazendo pergunta? Ponto de interrogação eu tenho que usar no final, então. Eu tô expressando uma emoção? Tenho que usar ponto de exclamação quando expressa emoção. Ah, eu só informei alguma coisa. E ponto final, tá vendo? Dei uma ordem, então pode ser ponto de exclamação ou ponto final. Então vocês precisam pensar quando vocês estão escrevendo a frase, tá? Para ela não ficar de qualquer jeito e às vezes até mudar o sentido, tá bom? Então, pensem para escrever. Pensem nessas dicas que eu dei, tá? Para você colocar a pontuação correta e não escrever, né, o texto de maneira errada ou mudar o sentido sem querer, tudo bem?
Então, lembrem dessa dica, tá bom? Então, agora nós faremos a correção dos exercícios. Eu vou postar esse vídeo separado da correção para vocês conseguirem assistir aos poucos, tá bom? E assistam a correção, pensem junto comigo enquanto que eu estou corrigindo os exercícios com vocês, para que vocês consigam realmente aprender e realmente usar a pontuação nos momentos corretos, tudo bem? Então, vamos lá, então, aos exercícios.